Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Rádio Jolivi, o seu podcast sobre saúde com o olhar claro da saúde natural. Eu sou Leopoldo Rosa, jornalista e head de conteúdo da Jolivi, e toda semana te convido para participar comigo desse bate-papo com os maiores especialistas em saúde natural do país. E hoje, o tema do nosso papo é fitoterapia. Já ouviu falar? Quem vai explicar tudo pra gente é a professora Lara Gabriela Cerqueira, que é nutricionista, fitoterapeuta. Professora, muito bem-vinda à Rádio Jolivi. Eu que agradeço o convite. Vamos lá falar desse tema que é tão importante para todo mundo, né? A fitoterapia está aí tão frequente, a gente precisa saber lidar com ela. E a primeira pergunta que eu vou fazer, professora, é bem básica para quem de fato nunca teve contato com essa informação. O que é a fitoterapia? A fitoterapia é uma técnica que a gente utiliza através das plantas medicinais, não só para tratamento, como para prevenção de doenças. Então, é basicamente utilizar as plantas a partir dos seus efeitos medicinais no controle aí de possíveis doenças e também do seu tratamento. E como foi a descoberta? Porque eu imagino que a fitoterapia seja algo que os profissionais de saúde descobrem ao longo das suas jornadas, né? Você começou sua carreira, imagino, como nutricionista, e aí descobriu a fitoterapia, foi isso? Isso foi algo extremamente inicial, porque eu estudava muito suplementação na área da nutrição. E aqui no Brasil, naquela época, a suplementação ela acabava vindo também de forma importada, e os suplementos lá de fora, eles tinham fitoterápicos na composição. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, fitoterápico é considerado suplemento. Então, quando eu me deparava aqui no Brasil com um suplemento que tinha uma planta medicinal ali de uma forma concentrada, eu ficava me perguntando, poxa, mas qual que é a finalidade dessa planta aqui? E aí, durante a minha graduação em nutrição, eu comecei a buscar pós-graduações nessa área e eu comecei a me capacitar durante a graduação em fitoterapia. Daí eu comecei a fazer as correlações, né? Então eu percebia, por exemplo, que a minha avó, que aqui na minha região era tida como uma curandeira, né? Como uma pessoa que lidava ali com ervas pensando na cura, ela já tratava da fitoterapia na sua vida, na sua jornada. Então acabou que eu acabei ligando os pontos, né? Comecei a estudar fitoterapia por uma situação de associação com suplemento, que na nutrição é muito presente, e aí eu comecei a fazer essa associação com a minha prática, na minha vivência, na verdade, né? Com os meus familiares e com o meu histórico. Foi assim muito legal. Que a vida chegou. É muito legal a forma com que a professora está colocando, porque de fato a fitoterapia está ligada à natureza, a elementos da natureza usados na cura e no tratamento de doenças, que é algo muito elementar, é algo muito antigo. Por que a senhora acha que tem tanta resistência ainda, especialmente aqui no Brasil, porque como a senhora disse, no exterior é muito comum, ao se falar de fitoterapia? Falta conhecimento sobre isso? Falta voltar um pouco para a medicina dos nossos avós? Aí é que está. A fitoterapia, ela tem tanto embasamento científico e a gente não entende por que tantos profissionais ainda da medicina tradicional não conseguem aderir. O que acontece? A fitoterapia, ela é muito ostentada em algumas culturas e subjugada em outras que lidam muito com a ciência, a evidência científica, né? Então, a gente faz inclusive na verdade, uma segregação da fitoterapia também. A gente tem a fitoterapia popular, a fitoterapia tradicional e a fitoterapia científica, né? De evidência científica com aspas, bem aspas aí. Isso quer dizer que o profissional da área de saúde, ele tem que levar em consideração todas essas fitoterapias, mas ele embasa a sua prescrição na fitoterapia da evidência científica. Só que existem tantas espécies de plantas, existe uma variedade tão grande que não tem como ainda a gente ter estudos clínicos em humanos com todas elas, com todos os protocolos, né, e requisitos para se entender ali qual que é a real dosagem, a forma de utilizar aquela planta. Por isso, inclusive, que a regulamentação da fitoterapia aqui no Brasil, ela é separada entre medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. O medicamento fitoterápico é aquele que tem os estudos clínicos, né, que já apresentaram evidência na eficácia a partir dos estudos clínicos, e a fitoterapia
os produtos tradicionais fitoterápicos, eles são aqueles que já demonstraram algum efeito na população, ou seja, já tem uso popular reconhecido por mais de 30 anos. A ideia da medicina tradicional em utilizar os medicamentos alopáticos acaba reduzindo a credibilidade dos fitoterápicos, até porque para se fabricar fitoterápico é muito mais difícil do que fabricar um medicamento sintético. Isso é incrível porque, assim, parece ser o contrário, né? Parece que é mais fácil se produzir um medicamento fitoterápico do que um sintético. Mas o controle de qualidade precisa ser muito grande. Porque imagina só, uma planta que foi cultivada em janeiro não é a mesma planta que vai ser cultivada lá em setembro. O conteúdo dela vai ser diferente, porque ela depende do clima, depende do solo, depende da estação, depende de vários fatores para que ela tenha o conteúdo de fitonutrientes e fitoquímicos na sua composição que tem um efeito medicinal. Então, o controle de qualidade para se produzir um medicamento ou um produto fitoterápico é muito mais rigoroso e muito mais difícil. Por isso que a indústria farmacêutica ela tem mais interesse em produzir os medicamentos sintéticos do que necessariamente os medicamentos naturais. Agora, professor, existe um senso comum, e aí eu queria que a senhora dissesse se ele faz sentido ou não, de que o medicamento fitoterápico ele leva mais tempo para agir no organismo, ou seja, que um tratamento com fitoterápico, em tese, levaria um prazo mais longo para funcionar do que um alopático. Isso é verdade? Sim e não, depende da planta. Tem plantas que, ao você consumir, 30 minutos depois ela já traz o efeito que um medicamento sintético também traria. Né? Agora, quando se trata de um tratamento de alguma doença mais específica, que requer também um consumo crônico, até mesmo daqueles sintéticos, a gente percebe que pode existir, a depender de algumas espécies, alguma diferença no resultado, né, no tempo de resultado. Um exemplo clássico, né? A gente utiliza passiflora, que é as folhas do maracujá, que é muito comum para tratamento de ansiedades leves, e ela começa a surtir efeito lá do meio para o final do mês do consumo. Se você utilizar um medicamento sintético, você vai ter efeito logo no início. No entanto, você também pode ter mais efeitos colaterais. Então, aí é o custo-benefício que se tem. Agora, eu vou dar um exemplo do contrário, né, de um medicamento que você pode ter feito rapidamente. Se você utiliza uma alcachofra, né, que é uma planta muito utilizada para aumentar a secreção biliar e favorecer a sua digestão, e você utilizar qualquer outro medicamento que melhore também o seu processo digestivo, que seja sintético, o efeito vai ser muito parecido, porque a atividade da alcachofra sobre o comportamento da sua vesícula biliar é muito rápida e é muito potente. Então, basicamente, não existe uma diferença muito grande aí nesse tempo de resultado. Você toma e naquele mesmo momento, ou seja, na próxima refeição você já percebe que a sua digestibilidade é outra. Uma das doenças que são tratadas com algum sucesso com a fitoterapia é a diabetes, né, doutora? Como funciona o tratamento para diabetes com chá, por exemplo? Como é que eles apoiam quem tem resistência à insulina? De fato, é uma boa alternativa de tratamento? Com certeza. Na verdade, existem muitas doenças crônicas que elas podem ser tratadas com a fitoterapia sem que o indivíduo ele precise chegar a um medicamento sintético, a um medicamento alopático. Então, o que acontece? Existem tantas estratégias na fitoterapia que podem ser feitas antes de você chegar no medicamento, a ponto de você conseguir, basicamente, só com a fitoterapia ser suficiente, né? Então, com diabetes é exatamente isso, especialmente diabetes tipo 2, nesse caso, né? Que é o diabetes que a gente consegue ter uma regressão aí dessa resistência insulínica instalada e da própria resistência insulínica enquanto não se tornou diabetes, né? Porque tem muitas pessoas que passam aí anos com resistência insulínica achando, não estou diabético, então tá tudo certo, tá resistente, mas não tá diabético ainda, não trata. Só que essa resistência insulínica acaba implicando no aparecimento de outras doenças antes mesmo do diabetes chegar. E aí a fitoterapia, ela consegue fazer essa regressão a ponto de você não prejudicar a sua saúde. E até mesmo com os chás, que algumas pessoas pensam assim, nossa, então as cápsulas do fitoterápico são mais concentradas e por isso eu vou ter um efeito melhor? Não necessariamente. A gente pode ter bons efeitos aí com estratégias simples que dá para fazer em casa, como é o caso das infusões, as decocções, as macerações. Que tipo de chá seria ideal para esse tipo de caso?
A gente tem algumas plantas que são bem estudadas. A Mormódica charantia é uma delas, que é o famoso melão de São Caetano. Então, talvez até se jogar na internet vai ver um monte de publicação falando dele, só que aí a gente tem que ter cuidado com a origem do produto, né? Aliás, quando se trata de fitoterapia, uma das maiores limitações disso é você ter uma matéria-prima que seja de qualidade. E então, além do melão de São Caetano, né, a gente tem aí a Bauhinia fortificata, que é a famosa pata de vaca, que é uma planta super frequente inclusive no SUS, né, de utilização e de recomendação pelos profissionais do SUS, porque é uma planta que é de fácil disponibilidade aqui no Brasil e a gente consegue fazer um controle glicêmico bem interessante. As plantas em si, existem muitas plantas que podem fazer controle glicêmico, mas eu basicamente gosto bastante do melão de São Caetano, como eu falei, a pata de vaca, que é a Bauhinia fortificata, e da Gymnema silvestre também, porque ela tem um efeito aí de estimular nossa produção de insulina. Doutora, é possível trocar medicamento para o diabetes pelas ervas, pelos alimentos, por um tratamento fitoterápico? É possível para aquele paciente que já está muito cansado e sofrendo, claro, com os efeitos colaterais de um remédio alopático, trocar o tratamento para diabetes pela fitoterapia? É possível no diabetes tipo 2 especialmente, né? Isso porque o controle a gente consegue fazer de uma forma melhor. Eu lembro até de uma cliente minha que o intuito dela era chegar nos 2 dígitos, né? A glicemia dela estava sempre, mesmo tentando ser controlada ali com alguns medicamentos, ela ficava 101 pouquinho, né? E a gente já sabe que partiu para os 3 dígitos, isso já ainda não é o ideal para o diabetes tipo 2. E a gente conseguiu fazer o controle, né, do diabetes dela, especialmente com a fitoterapia e a nutrição. Sem nenhum tipo de medicamento sintético sendo associado, a gente conseguiu fazer esse controle a partir de chás. Mas por que isso é possível? A fitoterapia ela consegue ser suficiente para o tratamento de diabetes tipo 2 quando ela está associada à nutrição. Quando ela não está associada à nutrição, ela vai ter um efeito redutor ali, ela pode fazer um controle glicêmico parcial, mas ela não vai conseguir fazer esse controle por muito tempo, porque no final o diabetes ele depende bastante do que você põe para dentro, né? Então, se você fizer uma dieta muito rica, continuar fazendo uma dieta muito rica em carboidratos simples, que chegam muito rápido no seu sangue, ainda assim, você não vai conseguir, a fitoterapia não vai ser suficiente. Por isso que ela, associada à nutrição, ela consegue sim fazer controle e tratamento de diabetes tipo 2. Rádio Jolivie. E aí, gostou do episódio? Acesse jolivie.com.br/rádio e confira mais recomendações sobre saúde natural. Nos siga também em nossas redes, @Jolivie_Saúde no Instagram e Jolivie Saúde no Facebook e YouTube. Se você tem alguma sugestão, crítica ou tema que gostaria de ouvir e aprender mais, entre em contato conosco através do e-mail radio@jolivie.com.br. Boa saúde e até o próximo episódio!